professora, sejam bem-vindos a mais um ATPC na área de Ciências da Natureza, Matemática e Educação Especial. Hoje nós retomaremos o tema roteiro de atividades, só que no dia de hoje nós aprofundaremos mais esse tema. No dia 21 de maio, nós falamos desse tema com vocês, sobre roteiros de atividades, mas fizemos um panorama geral. Não nos aprofundamos tanto. Mas hoje, então, nós entraremos na estrutura de um roteiro de atividades propriamente dito. Então, convido você a caminhar conosco nesse ATPC. Antes de darmos início, eu quero apresentar a vocês as PCNPs que compõem a área de Ciências da Natureza e Matemática e também Educação Especial. Então, com vocês, a PCNP de Matemática, a professora Sandra Oliveira, a PCNP de Química, professora Luciane Nascimento, a professora de Biologia, a PCNP de Biologia, professora Meire Greco, e a PCNP de Educação Especial, professora Aline Crociari. Então, nós compomos aqui essa área de Ciências da Natureza, Matemática e Educação Especial. Quero passar para vocês agora a pauta do dia de hoje, a nossa pauta de trabalho para o dia de hoje. Nós faremos um feedback da TPC anterior, que foi dia 21 de maio, faremos uma retomada dessa TPC anterior, falaremos da estrutura do roteiro de atividades, como eu falei para vocês, sobre a elaboração de um roteiro de atividades, o passo a passo para a elaboração desses roteiros, orientações pedagógicas, falaremos também um pouquinho sobre educação especial e, por fim, faremos a avaliação dessa ATPC. Os objetivos para essa ATPC de hoje são apresentar os resultados das atividades da ATPC anterior, do dia 21 de maio, retomar as orientações da ATPC anterior, apresentar a estrutura de roteiro de atividades, orientar sobre a elaboração de roteiro de atividades, apresentar as orientações pedagógicas referente ao roteiro de atividades e orientar sobre as adaptações curriculares dentro da educação especial. Bom, então eu quero passar para vocês um feedback das atividades da reunião do dia 21 de maio, que tinha como o tema, né, tinha como enunciado essa primeira atividade, o seguinte: professor, para essa atividade orientamos que assista o vídeo Construindo um Roteiro de Atividade. Esse vídeo foi enviado para vocês no link, então vocês puderam acessar e assisti-lo, né? Daí, em seguida, analise um roteiro que você tem elaborado para seus alunos e indique se ele apresenta os itens mencionados no vídeo. Então, após assistir o vídeo, que nós enviamos para vocês, vocês tinham que, então, fazer uma análise de um roteiro que vocês já tivessem elaborado para os seus alunos e indicar se aquele seu roteiro, já previamente elaborado, apresentava esses itens que o vídeo trouxe, né, que o vídeo mencionou. Então, nós tivemos a resposta de 350 professores, lembrando que o professor, que você, professor, podia apontar mais de um item, obviamente, porque aquele vídeo trazia, então, itens, roteiros, dentro do roteiro de atividades, e você, então, podia apontar mais de um item. Então, por isso que nós vamos ver nesse resultado, neste feedback, números maiores do que 350 professores que responderam a essa questão. Então, nós tivemos como primeiro item, contempla o currículo paulista, 333 responderam que sim. É focado no desenvolvimento de habilidades, 332 disseram que sim. Materiais de apoio, se usam materiais de apoio, PNLD, algum outro material, 302 disseram que sim. Se o seu roteiro é autoexplicativo, já que o seu aluno está à distância e tem que, então, passar por esse roteiro de atividades sem a sua orientação presencial. Então, quando da pergunta sobre se o seu roteiro é autoexplicativo, nós tivemos resposta de 298 professores dizendo que sim. E o tempo previsto para a realização de atividades, se você cronometra o tempo para as suas atividades, 225 disseram que sim.
se é estruturado a partir do diálogo com o aluno, se esse roteiro de atividades dialoga com o aluno, já que ele está à distância, né, nesse ensino não presencial. 214 disseram que sim. Se o número de aulas estão previstas naquele roteiro, 212 disseram que sim. E se existe a atividade de autoavaliação. Se esse menino, ao passar pelo roteiro de atividades, ele consegue fazer uma autoavaliação. 179 professores disseram que sim. A outra atividade dizia a respeito dessas orientações que nós passamos, se elas foram claras ou não. Então, a pergunta era: utilizamos o formato roteiro de atividades para realizar a TPC de hoje. As orientações foram claras? Nós tivemos 374 respostas, e dessas 374, 372, ou seja, 99,5% das respostas disseram que sim, que as orientações foram claras, e apenas duas respostas disseram que não, ou seja, 0,5% disseram que as orientações não foram tão claras. Lembrando que o formato de ATPC do dia 21 de maio, nós elaboramos exatamente nesse jeito mesmo de roteiro de atividades, nesse formato de roteiro de atividades, para que você, professor, vivesse, né, tivesse essa vivência de como o seu aluno está tendo lá em casa, com os roteiros de atividades que você tem enviado para ele. Então, nós elaboramos um formato de ATPC como um roteiro de atividades, para que você, ao ler o passo a passo da nossa pauta, que era no formato de roteiro de atividades, você, professor, pudesse, então, caminhar e progredir dentro do roteiro de atividades, para que sentisse mesmo e vivesse essa experiência que o aluno está vivendo lá na ponta, lá na sua casa, sem a sua presença, sem a sua orientação. Então, com essa atividade, nós tivemos 99,5% de vocês dizendo que as orientações foram claras. Bom, agora nós vamos retomar um pouquinho as orientações da TPC anterior. Nós trouxemos para vocês 3 questões para reflexão. Então, vamos retomar para trazer à memória aquilo que nós falamos na TPC do dia 21. E nós trouxemos para vocês a primeira questão: de que forma eu, professor, tenho ensinado meus alunos na minha disciplina? Então, foi algo para vocês pararem e refletirem como tem sido esse momento, né? Esse momento de roteiro de atividades, esse momento de ensino à distância, essas aulas mediadas por tecnologia. Então, foi um momento de parar para pensar. A segunda questão foi: isto os tem levado a uma autonomia nos estudos? Porque, lembrando, esse aluno está lá na casa dele, sozinho, sem a sua orientação. O teu roteiro, a tua forma de ensinar, tem levado esse aluno a uma autonomia nos estudos? E a terceira pergunta é: você tem contemplado os alunos, público-alvo da educação especial, em suas atividades? Nós trouxemos a PCNP Aline Crociari, que responde pela educação especial na Diretoria de Ensino de Araraquara, justamente para nos abrir o entendimento, né, sobre como estamos trabalhando os nossos roteiros de atividades para esses alunos que são público-alvo da educação especial, ok? Então, essas 3 questões foram para a nossa reflexão. E aí, na sequência, nós trouxemos um trecho de Doug Lemov, no seu livro Aula Nota 10, e o Lemov, ele vem trazendo a importância de orientar o estudo dos nossos alunos. E aí, o trecho que nós selecionamos foi: as operações mentais que favorecem a apropriação ativa do conhecimento dependem de uma intervenção do professor. Então, você, professor, tem um papel de intervenção nessa apropriação ativa do conhecimento do aluno. E essa intervenção, ela tem que ser intencional e planejada, né? Não pode ser de qualquer jeito, mas você tem um papel ativo nessa intervenção, nesse momento que favorece o aluno a se apropriar do conhecimento, mas ela tem que ser de forma intencional e planejada. E Lemov continua dizendo, ou seja, o caminho para a construção autônoma do conhecimento, aí de novo falando de autonomia do conhecimento, precisa ser estruturado e guiado pelo professor. Então, professor, você tem papel fundamental
neste momento, quer seja presencial, e isso a gente sabe que é muito importante, quer seja à distância. Então, você, professor, é aquele que vai ajudar o aluno nesse caminho de construção autônoma do conhecimento. Então, você vai estruturar, vai guiar e vai fazer intervenções intencionais e planejadas, ok? Então, trazendo novamente para rememorarmos, né, o que nós propusemos na reunião do dia 21. Bom, e o aluno, ele se sente mais seguro quando está claro para ele algumas situações. Então, ele vai se sentir mais seguro para desenvolver aquele roteiro de atividades. Quando há uma intencionalidade das aulas, como nós falamos agora, trouxemos o Lemov para essa discussão, ele fala de fazer aulas, né, roteiros de atividades intencionais, né, de forma intencional e planejada. Então, isso fica claro, ficando claro para o aluno, ele se sente mais seguro para seguir em frente. Então, a intencionalidade das aulas, quais os objetivos precisam ser alcançados, isso precisa estar claro num roteiro de atividades, quais as atividades precisam ser realizadas, e também precisa ficar claro para o aluno que ele vai ter um feedback do professor sobre o que ele produziu. Não é o produzir pelo produzir, mas é ter uma devolutiva de você, professor, para esse aluno, daquilo que esse aluno está produzindo. Principalmente no que diz respeito à compreensão do que precisa ser melhorado, né? Porque a gente dá uma atividade e, a partir dessa atividade, fazendo essa devolutiva, dando esse feedback para o aluno, ele pode entender aquilo que ele está bem ou aquilo que ele precisa melhorar, ok? Bom, agora nós vamos entrar para a estrutura do roteiro de atividades propriamente dito. Então, convido você a caminhar aqui comigo um pouquinho. Roteiro de atividades, então, é um instrumento elaborado de forma intencional, como nós já falamos, e planejada, como nós trouxemos o Lemov, pelo professor, a fim de orientar o estudo dos alunos. Os roteiros favorecem o engajamento e a autonomia dos estudantes. Lembra quando nós falamos de apropriação por parte do aluno de um conhecimento autônomo? Ele construir esse caminho de forma autônoma? Então, os roteiros, eles favorecem esse engajamento, ou devem, pelo menos, favorecer esse engajamento e a autonomia dos alunos, além de contribuir para que os mesmos desenvolvam estratégias de sistematização de estudo, para alcançar os objetivos de aprendizagem propostos por você, professor. Então, só lembrando, esse roteiro de atividade, ele tem que levar o aluno a se engajar naquele roteiro, naquela proposta de atividades, ele precisa estar se sentindo seguro, tendo autonomia para desenvolver aquele roteiro de atividades, e para isso, ele precisa do apoio de você, professor, dentro desse roteiro, desse caminhar das atividades. E para ele precisa estar claro esses objetivos para que a aprendizagem aconteça, ok? E aí a gente coloca aqui para você, professor, os elementos essenciais para constar nos seus roteiros. Então, um roteiro, ele precisa ter o número de aulas a que equivalem. Quantas aulas eu vou usar para desenvolver esse roteiro? São 2 aulas, 4 aulas, 6 aulas? Vou levar 1 semana, 2 semanas para desenvolver esse roteiro? Então, isso precisa estar claro, né, no cabeçalho do seu roteiro, o número de aulas a que equivalem àquele roteiro, ok? As habilidades a serem trabalhadas, as atividades a serem realizadas, isso precisa estar muito claro, e os instrumentos para a verificação da aprendizagem. Como que vai ser essa avaliação? Como que eu vou conseguir analisar a aprendizagem desse aluno e depois, posteriormente, dar um feedback para ele? Ok? E aí, então, dando continuidade, a estrutura do roteiro de atividade. Essencialmente, um roteiro de atividades é composto por 3 itens, 3 etapas, que logo mais nós aprofundaremos com vocês. Mas aqui, para dar uma estrutura, só para vocês terem um conhecimento do que nós vamos falar, então a gente precisa deixar claro que uma estrutura de roteiro de atividades é composta por um texto de apresentação, que indica a importância da tarefa, da atividade, e fornece orientações do professor. Então, um texto, né, inicial de apresentação, que seja claro, objetivo, e que esse aluno consiga entender.
precisa conter também os objetivos de aprendizagem a serem alcançados com o roteiro desenvolvido e também as atividades que devem ser realizadas pelos alunos, de modo a possibilitá-los o alcance desses objetivos estabelecidos. Então, nós temos um texto inicial, de forma geral, né, a grosso modo. Então, a gente vai ter texto de apresentação inicial, claro, objetivo, os objetivos de aprendizagem naquele roteiro e as atividades que serão realizadas para contemplar aqueles objetivos, ok? A correção das atividades e o compartilhamento do aprendizado é uma ação que deve constar no planejamento do professor e faz parte da aplicação do roteiro de atividades. Logo mais, como eu falei, nós vamos aprofundar todos esses itens. Para ficar claro, nós trouxemos aqui um fluxograma, a estrutura, como eu acabei de falar, mas agora de uma forma estrutural, né, para ficar claro para vocês. Então, trouxemos aí o roteiro de atividades, o texto introdutório, objetivos, atividade 1, atividade 2 e o feedback. O roteiro deve conter, então, uma breve e envolvente introdução, para estimular o aluno a aprender. Esse texto inicial vai fazer toda a diferença. Depois a gente precisa dividir atividades complexas em etapas e em ordem crescente de dificuldades. As atividades planejadas e adequadas ao conteúdo, o nível da turma e os objetivos traçados, oferecer variedade quanto ao tipo, forma e elementos que compõem essa atividade. Oferecer instruções claras e precisas, como eu já tinha falado, sobre o desenvolvimento do trabalho, o que fazer e como fazer, interligando-os sempre aos objetivos a atingir. Indicar uma bibliografia complementar, se necessário, né? E disponibilizar materiais para consulta para esse aluno. Essas características, elas alinham-se à BNCC, que solicita dos professores meios de apresentar os componentes curriculares de maneira a selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, e conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens. Então, essa parte da BNCC nós encontramos lá na página 17, e ele vai falar, então, a BNCC traz esse procedimento para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens, sempre com objetivos claros, com as atividades nesse progresso, né, de dificuldade, sempre pensando no nível da turma, nos objetivos traçados por vocês, e sempre oferecer essa variedade quanto ao tipo, a forma dessas atividades. Ok? Agora eu passo a palavra para a PCNP Sandra Oliveira, que dará continuidade à formação de hoje. Bom dia, professores. Espero que todos estejam agora mais tranquilos. Espero que nossas ATPCs também estejam indo ao encontro do que vocês almejam. Então, vamos lá, vamos começar. Até agora, a Meire, ela nos orientou a respeito do que deve conter o nosso roteiro de atividades para que ele se torne mais acessível e proporcione a autonomia dos nossos alunos. Então, caneta e papel na mão. Vamos lá, vamos verificar a questão do nosso roteiro de aprendizagem. Lembrando a vocês que ele vai ter um texto de apresentação, que é nossa orientação inicial, vai ter objetivos a que esse roteiro vai perseguir através das atividades selecionadas, e vão ter as atividades selecionadas, as quais nós vamos respeitar uma sequência didática, tá? Vamos lá? Então, aqui nós vamos iniciar a nossa conversa agora, para que a gente possa estar olhando direitinho como estruturar o nosso roteiro. Vamos começar com o nosso texto de apresentação. Então, o que se refere esse texto de apresentação, essa orientação inicial? É justamente o quê? É justamente você estar falando com esse nosso aluno, o seu aluno, no caso. E para que esse texto ele se torne mais próximo
do aluno e reforça esse vínculo hoje iniciado, né, esse tempo iniciado nessas aulas não presenciais, é necessário que vocês, professores, tenham o que em mente? Justamente o perfil dos alunos e o estilo de texto ao qual vocês vão ter que elaborar essa conversa com esse aluno, considerando as particularidades deles. Então, é necessário, sim, que vocês considerem o aluno a qual vocês estão conversando, tá? Por quê? Porque esse texto ele tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que levar o aluno realmente a se sentir envolvido e com isso ele possa fazer o quê? Possa iniciar essa trajetória, esse caminho em relação ao aprendizado. Então, vamos lá. Nós, quando elaboramos nosso roteiro, tá? Porque nós vamos agora apresentar para vocês o que significa essa questão da orientação quando se pensar no meu aluno, tá? Nós pensamos nos alunos do 8º ano de ensino fundamental, e que é justamente os quais eu quero estar conversando nesse momento. E nós selecionamos o quê? Selecionamos uma temática para eles. E essa temática é expressão algébrica, pensamento algébrico, que está dentro do quê? Dentro dos objetos de conhecimento de matemática. A habilidade que nós selecionamos foi justamente a EF08MA06, tá? Que é resolver, elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações, tá? Para vocês poderem estar elaborando esse roteiro, voltando novamente ao que já foi apontado, eu tenho que ter os seguintes critérios a considerar, tá? E isso pensando no meu aluno de 8º ano, aquele aluno de 12, 13 anos, então eu tenho que pensar que eu estou conversando com ele, eu vou pensar que eu vou utilizar um texto mais objetivo, mais claro, tá? Vou indicar a habilidade selecionada para ele. Por quê? Porque ele tem assim, não é que ele tem, nós temos que fazer o quê? Deixá-lo a par do que ele, com aquele roteiro, vai estar desenvolvendo. Qual a habilidade a ser desenvolvida? Deixar claro que tem objetivos em relação a esse roteiro, que existe a intencionalidade de as atividades estarem ali, e que essas atividades vão levar o quê? A que ele possa realmente resolver a situação de forma autônoma, por ele mesmo, só com as orientações. Também conter nesse roteiro o quê? Informar o prazo de entrega das atividades. Por quê? Porque ele tem que se organizar, tem que formar a sua rotina também, como nós estamos tendo que nos organizar. Então, eles têm que ter isso, claro que a partir do momento que eles iniciarem o roteiro, quanto tempo eles vão ter para resolver esse roteiro, tá? E deixar claro também a questão das orientações para fazer essas atividades. O que você, professor, espera quando o aluno desenvolver essas atividades, ok? Então, para isso, o que nós fizemos? Nós selecionamos, nós vamos estar conversando com vocês em 2 momentos, com um exemplo negativo e um exemplo positivo. Em consideração ao que a gente falou até agora, de apresentação e orientação inicial, professores, prestem atenção nesse exemplo que a gente está colocando como negativo, tá? Então, aqui tem, prezados alunos, este roteiro fará parte da sua composição de notas do bimestre da disciplina matemática. Assim, responda a todos os itens de forma clara, organizada e sem rasuras. Você estudará sobre expressão algébrica. Seu aprendizado depende única e exclusivamente da sua dedicação aos estudos. A entrega desse documento está marcada para o dia 4 de junho. O atraso na entrega acarretará no desconto de 1 ponto. Vamos lá, professores. Por que será que esse exemplo, tá, em relação... Volta um pouquinho para mim, Meire. Vamos voltar lá para o exemplo. Isso. Por que será que esse roteiro, ele não é adequado, tá? Vamos lá, vamos ver, assim. Eu estou tratando com alunos de 8º ano. Estou tratando com alunos de 12 a 13 anos. Prezados alunos. Prezados, esse é um termo que a gente usa
quando a gente está falando com alguém de uma forma extremamente formal, e não é o nosso caso, tá? Aqui, outra coisa que nos chama atenção em relação ao roteiro é aqui, ó, você estudará sobre seu aprendizado depende única e exclusivamente de sua dedicação aos estudos. A entrega desse documento está marcada para o dia 4/6. O atraso na entrega acarretará no desconto de 1 ponto. Então, aqui eu já estou colocando uma situação que ele nem começou a fazer o roteiro ainda, mas ele já sabe que se ele não cumprir esse roteiro, ele vai ser punido. E não é assim, nesse momento. Esse momento, o que nós temos que possibilitar? Que ele possa, em seu próprio ritmo, organizando-se e com orientações claras. Aqui, eu não tenho orientação nenhuma a que se remete o que vai me aparecer no roteiro a seguir, e simplesmente que eu vou estudar sobre expressão algébrica, e aí, como que fica, tá? Então, por isso que nós elencamos isso como um texto de orientação inicial com exemplo negativo. Vamos lá, Meire. Aí nós temos aqui, vamos prestar atenção na diferença. Nós temos aqui o nosso exemplo positivo. Olá, aluno, é hora de aprender. Essa tarefa vai levar você a um novo aprendizado, cheio de desafios e novas descobertas sobre expressão algébrica e pensamento algébrico. O objetivo é que você resolva, elabore problemas que envolvam expressões algébricas. Lembre-se que expressão algébrica é aquela expressão matemática que apresenta letras e números. Exemplo, x mais 3 igual a 8, x menos 1. Leia com atenção as atividades e fique de olho nas dicas fornecidas. Eles vão ajudar você a encontrar respostas e mostrar coisas novas sobre o tema. Com o envolvimento e participação das atividades, você vai ficar fera no assunto. A entrega das atividades está marcada para o dia 4 de junho. Professores, note que a hora que eu falo olá, aluno, eu estou me referindo, estou me aproximando, é como se eu estivesse dentro da sala de aula. Eu estou me aproximando a esse aluno. A hora que eu chamo é hora de aprender, eu estou o quê? Estou começando a chamá-lo para o envolvimento com a atividade, com o envolvimento desse roteiro, porque a partir do momento que ele começar a desenvolver esse roteiro, o que vai acontecer a ele? Ele vai poder aprender. Aqui eu coloco o quê? Coloco já a questão de estar trabalhando com a curiosidade dele. Por quê? Porque estou falando de um novo aprendizado, estou falando de desafios, todo adolescente adora desafios. E estou falando de novas descobertas. Também, nós que somos adultos, gostamos de descobrir as coisas, imagine eles que estão no auge desse momento da descoberta. Aqui eu coloco o objetivo também, que ele vai conseguir fazer o quê? Resolver e elaborar problemas com esse objeto de conhecimento que é expressões algébricas. Então, aqui, ao final, eu pego e falo o quê? Eu falo que a importância desse roteiro, que a partir do momento que ele caminhar com esse roteiro, o que vai acontecer? Ele vai ficar fera, ele vai ficar muito bom em relação ao que ele está aprendendo. E isso, até nós, quando nós estamos sendo incentivados, nós nos despertamos para o aprendizado. E não é diferente com nossos alunos, professores. Pode seguir, meu amor. Aí nós vamos para o segundo item que deve ter no nosso roteiro, objetivos. O que seria? O que o aluno deve saber fazer. Objetivo, então, nós vamos pontuar em relação ao que se espera. Por que o objetivo tem que estar presente no nosso roteiro de atividades? Porque é justamente o ponto central, e depois nós voltamos ao Lemov de novo, que explica que esses critérios, eles devem ser o quê? Devem ser viável, mensurável, definidor e prioritário. Então, o que significa isso? Quando a gente fala em relação a ele ser viável, justamente objetivos que vão estar de acordo e que proporcionam que o aluno possa vir a cumprir ao desenvolver as atividades. Então, eu não vou colocar objetivos que estarão desfocados em relação à questão das minhas atividades desenvolvidas. Mensurável. Por que mensurável? Justamente porque eu vou ter condições
de, através das atividades, realmente saber se meu aluno aprendeu ou não aprendeu, quais as dificuldades que ele está tendo e como que ele está lidando com toda essa situação dentro da aprendizagem. Definidor por quê? Porque ele é centrado, ele é um ponto, eu não tenho algo desfocado, e sim focado. Aquelas atividades vão definir realmente que eu vou conseguir resolver problemas, eu vou conseguir calcular problemas de expressões algébricas. E prioritário, porque é justamente os objetivos que vão guiar todas as nossas escolhas em relação às atividades que vão perseguir esses objetivos. Pode seguir, Linda. Então, aqui, ó, nós vamos aqui, então, agora ver o exemplo negativo em relação ao objetivo, tá? E vamos lembrar, ó, que a situação que nós estamos usando é a mesma situação em relação ao nosso roteiro com o nosso texto introdutório do nosso início aqui, tá? Vamos lá. Prezado alunos, esse roteiro fará parte de sua composição de notas do bimestre da disciplina de matemática. Assim, responda todos os itens de forma clara, organizada e sem rasuras. Você estudará sobre expressão algébrica. Seu aprendizado depende única e exclusivamente de sua dedicação aos estudos. A entrega desse documento está marcada para o dia 4 de junho. O atraso acarretará o quê? A desconto de 1 ponto. Então, vamos lá. Por que negativo? A gente não está falando de objetivos? No nosso texto aqui, nós temos os objetivos claros para o aluno saber o que ele vai aprender com esse roteiro? Não, professor. Aqui, nesse exemplo, ele nem cita qual é o objetivo em relação ao roteiro. Então, o aluno, ele não tem como saber por que ele está fazendo esse roteiro, tá? Pode seguir. Aí nós temos o nosso exemplo positivo. Vamos lá. Olá, aluno, é hora de aprender. Essa tarefa vai levar você a um novo aprendizado, cheio de desafios e novas descobertas, sob expressão algébrica, pensamento algébrico. O objetivo é que você resolva e elabore problemas que envolvam expressões algébricas. Lembre-se que a expressão algébrica é aquela expressão matemática que apresenta letras e números. Exemplo, x mais 3 igual a 8, 5x menos 1. Leia com atenção as atividades e fique de olho nas dicas fornecidas. Elas vão ajudar você a encontrar respostas e mostrar coisas novas sobre o tema. A entrega da atividade está marcada para o dia 4/6. Ao final desse roteiro, você será capaz do quê? Identificar expressões algébricas e calcular expressões algébricas. Professores, ao ler esse exemplo positivo e lembrando do negativo, nós temos 2 momentos onde fica claro a questão do objetivo. É justamente quando você se remete ao aluno diretamente e fala que ele vai poder, a partir do momento que ele desenvolver esse roteiro, ele vai poder resolver e elaborar problemas. E depois, ao final, ainda reforça que, quando ele terminar o roteiro, qualquer situação, problema que estiver norteado com essa temática, esse objeto de conhecimento, expressões algébricas, ele vai conseguir identificar que é esse o tema e vai conseguir também o quê? Calcular, chegar ao valor do resultado dessas expressões. Isso é muito importante. Pode seguir? Agora nós vamos à nossa terceiro elemento, como a Meire nos citou, em relação à nossa composição do nosso roteiro, que é as atividades propriamente dita, que é justamente aonde o nosso aluno vai poder fazer o quê? Demonstrar o que aprendeu. Para isso, o que eu tenho que considerar ao selecionar, ao montar a minha sequência didática em relação às atividades? Eu tenho que sempre pensar no quê? Que eu vou poder elaborar as minhas atividades utilizando problemas para resolução, vou poder colocar pesquisas biográficas, vou poder também colocar discussões em grupos, questionário, leitura e desenvolvimento de textos, resolução de cálculos, desenhos esquemáticos
e dentre outros que você achar necessário que vá contemplar os objetivos traçados no roteiro. São aqui estratégias as quais você vai tomar assim, a liberdade de estar fazendo para o seu aluno. Aí nós temos aqui, novamente, o nosso exemplo negativo, professores. Vamos nos atentar agora à questão de como estão apresentadas as atividades, tá? Que são justamente o nosso corpo em relação ao nosso roteiro. Vamos lá. Esse roteiro fará parte da sua composição de notas do bimestre da disciplina matemática. Assim, responda a todos os itens de forma clara, organizada e sem rasuras. Você estudará sobre expressões algébricas. Seu aprendizado depende única e exclusivamente de sua dedicação aos estudos. A entrega desse documento será marcada para o dia 4 de junho. O atraso na entrega acarretará no desconto de 1 ponto. Atividade 1. Calcule o valor de x nas expressões abaixo. Aí eu tenho aqui 4 expressões algébricas para calcular o valor de x. Pode seguir. Aí eu tenho o exercício 2, que é, se A é igual a 2x mais 4y, y mais 5, B é igual a 2x mais 2y menos 3, e C é igual a mais 4x menos y mais 4, então A menos B mais C é igual a, e tem as alternativas. Professor, vamos pensar. Se eu não tenho a orientação, tá, em relação a resolver, a desenvolver essas atividades, como que o meu aluno vai conseguir sem a nossa presença lá, tá? E outra coisa também, a questão de as orientações e a questão também de a proposta do objetivo. Se eu quero resolver situações e problemas, aqui eu tenho o quê? Eu tenho situações de exercícios, os quais eu não tenho nem como pensar numa sequência didática. Assim, verificar a memorização e também como o aluno está fazendo a operacionalização em relação a essas expressões. Então, por isso que vamos prestar atenção em relação à questão como se colocou as atividades aqui, e vamos ver agora o exemplo positivo. Vamos lá, Meire? Então, vamos lá. De novo, tá? Eu tenho aqui o enunciado, então começo lá, aluno, é hora de aprender. Para esse roteiro, utilizaremos 6 aulas. Opa! Ó, é hora de aprender. Para esse roteiro, utilizaremos 6 aulas. Essa tarefa vai levar você a um aprendizado cheio de desafios e novas descobertas sobre expressão algébrica, pensamento algébrico. O objetivo é que você resolva e elabore problemas que envolvam expressões algébricas. Lembre-se que expressão algébrica é aquela expressão matemática que apresenta letras e números. Exemplo, x mais 3 igual a 8, 5x menos 1. Leia com atenção as atividades e fique de olho nas dicas fornecidas. Eles vão ajudar você a encontrar respostas e mostrar coisas novas sobre o tema. Com envolvimento e participação nas atividades, você vai ficar fera no assunto. A entrega da atividade será marcada para o dia 19/6. Ao final desse roteiro, você será capaz de identificar a expressão algébrica, calcular expressões algébricas. Pode seguir. Isso. Então, lá, as atividades. Olha só como que estão sendo apresentadas, porque até então nós tivemos lá o nosso texto inicial, nossa introdução, a chamada para o envolvimento do aluno, tá? Nós tivemos lá os objetivos claros para que esse aluno saiba realmente o que ele vai aprender com esse roteiro, e agora nós temos o quê? Nós temos justamente como que a gente vai envolver nosso aluno em relação a nossas atividades. Ele tem que ter claro que, para que ele desenvolva essa atividade, ele vai ter uma aula, 45 minutos. Olha como que a gente começa a questão das atividades. Vamos começar? O que você já sabe sobre a expressão algébrica? Para responder, tem o local para resposta e tem clique aqui. Por quê? Nós pensamos nos 2 públicos-alvos que nós temos, professores. Nós sabemos que vocês têm alunos que têm todo o recurso tecnológico, que estão podendo estar entrando em contato através de respostas por meio desses recursos. Mas também sabemos aquele que o pai, ou ele mesmo, vai buscar atividade para resolver em casa.
Então, aqui a gente já coloca as duas possibilidades para vocês pensarem, tá? Aí, aqui nós temos, levantamos o que eles sabem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai contextualizar isso para eles. Então, aqui, ó, agora vamos aprender o que é expressão algébrica. Assista o vídeo abaixo. Em matemática, é necessário realmente que a gente se aproprie desses recursos para que ele possa ver o andar do raciocínio da resolução. Então, aqui a gente já colocou um vídeo para que ele possa realmente saber o que é uma expressão algébrica. Após ele ver esse vídeo, o que ele vai poder verificar? Olha só como que a gente chama o aluno para esse envolvimento com a atividade. Hora de testar o que você sabe. E aí a gente tem aqui nossa atividade, que seria indique dentre as expressões abaixo quais são algébricas. Pode indicar mais de uma alternativa. Então, através da definição que ele tomou consciência, que ele pôde verificar através do vídeo, ele vai fazer o quê? Ele vai marcar aqui quais são expressões algébricas. Lembrando, como a gente vem falando, expressão algébrica tem letras e números, né? E também aqui um espaço para que ele possa responder de forma online, através de formulário, que é justamente o aluno que tem o recurso. Podemos seguir? Ah, mas aí, olha só, nós vamos para outra atividade. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com esses conceitos com ele, né? Para isso a gente vai usar uma aula e olha como que a gente inicia o chamado com esse aluno. Agora você topa encarar um desafio? Então, nós estamos colocando aqui para ele 3 desafios. Esses desafios vão estar proporcionando que ele possa buscar no seu caminhar do aprendizado como resolver. E aqui ele vai usar de criatividade e apropriação do conceito, né? Nós temos também aqui tanto a resposta em relação à questão impressa, como também nós temos o local onde eles poderão fazer online, tá? E também, para que eles tenham uma devolutiva em tempo real, nós colocamos aqui um vídeo, o qual explica o raciocínio que se teve em relação a esses desafios. Então, ele vai poder realmente verificar se ele está no caminho certo. Podemos continuar? Sandra. Oi? Sandra, deixa eu só fazer peço desculpas, pessoal, mas só para fazer um apontamento. Com certeza, a gente tinha trabalhado juntas, né? Que eu tenho medo até de esquecer na minha fala. Daqui a pouco eu retorno com vocês, pessoal, mas quando a gente olha, é a Aline, PCNP de Educação Especial, tá? Quando nós olhamos esse exemplo positivo, nós discutimos muito, eu e todas as meninas, a respeito de como poderíamos aplicar isso para os alunos com deficiência, né, Sandra? Isso mesmo, Aline. Isso, e nós chegamos a uma conclusão nas nossas discussões, nas nossas reflexões, que isso poderia ser feito também para os alunos com deficiência, porém, o aluno com deficiência, a maioria deles, eles necessitam de pistas, né? Então, poderia ser trabalhado esse mesmo exemplo positivo, esse mesmo desafio, só que esses símbolos que aparecem, eu coloco embaixo uma legenda com o valor desses símbolos, né? Era só essa contribuição mesmo. Obrigada, viu? Desculpa interromper sua fala, Sandra, mas é que, como a gente está no bate-papo, né, eu achei legal eu trazer isso, porque eu tenho medo de, no meu momento, acabar esquecendo, e é importante que eles também se atentem para isso. Obrigada, viu, amor? Imagina, perfeito, Aline, é isso mesmo. Pessoal. É isso mesmo, quando a gente trabalha com a questão dos alunos com deficiência, nós temos que pensar nas adaptações realmente. E, bem lembrado, Aline, eu não vou mudar a minha atividade, eu vou adaptar. E ela já deu a dica, eu coloco legenda, né? Legenda para deixar claro o que significa cada elemento no seu desafio. Perfeito. Podemos seguir? Então, aqui, ó, nós estamos entrando na segunda atividade. Essa atividade, ela demanda mais tempo. Por quê? Porque nós estamos conciliando aqui o vídeo também, tá? Que foi a aula em relação ao Centro de Mídias de São Paulo.
ele trabalhou muito bem a questão das expressões algébricas, tá? E foi na semana do dia 18 até o dia 22. Foi muito interessante. E tem uma linguagem que realmente eles falaram para os alunos dessa faixa etária. Então, aqui tem, ó, explorando um pouco mais sobre expressões algébricas. Então, nós estamos caminhando para um aprofundamento. Vocês percebem que aqui nós estamos tendo o quê? Uma sequência em relação às atividades elencadas. Isso é muito importante. Aí, a partir a partir do momento que eles terminarem de assistir esse vídeo, nós temos o quê? Vamos chamá-los a estar resolvendo a situação problema. Então, ó, agora é hora da resolução de problemas. É só lembrar das orientações dadas até aqui. Qualquer dúvida, retome ao vídeo quantas vezes precisar. Então, aqui a gente está colocando muito claro a questão da referência, né? Vamos tentar, se não conseguir, volte de novo lá no vídeo, veja de novo, né, para que ele possa realmente se sentir seguro ao resolver o nosso problema, que aqui é justamente a questão da construção, né, das equações em relação às expressões, perdão, das expressões algébricas em relação ao enunciado dado da Mariana, tá? Então, aqui, ó, lendo rapidamente, estou falando assim, Mariana foi numa papelaria para comprar materiais escolares para o ano letivo. Chegando lá, a vendedora quis brincar com ela, falando que uma caneta custava X reais e uma lapiseira custava Y reais. Mariana decidiu entrar na brincadeira para responder o desafio da vendedora. Vamos tentar resolver o desafio também. Aí eu tenho aqui algumas perguntas. Qual o preço de 2 canetas? Então, eles vão ter a oportunidade de fazer o quê? De poder elaborar expressões algébricas usando letra e número para poder estar expressando o que nós temos aqui em relação às situações, problemas elencadas com as perguntas da vendedora, tá? Nós temos tanto para ser feito impresso, como também por formulário, ao clicar nos balãozinhos. Vocês percebam que balãozinho não é à toa, é para chamar realmente a atenção deles. Nós pensamos em todo o envolvimento e em toda a questão de entrar no mundo deles, né? E não simplesmente falar para que eles façam. Podemos seguir? Aí eu tenho a continuidade, agora eu tenho outro tipo de problema, aonde eu tenho os dados, eles vão também ter que elaborar a expressão algébrica e marcar qual a expressão algébrica que representa os dados que estão colocados na minha situação problema. Então, aqui eu também tenho a interpretação do texto do enunciado, tá? E depois disso, nós vamos novamente caminhar para um pouquinho mais de aprofundamento. Então, aqui, ó, agora vamos aprofundar a ideia e achar o valor da letra. Até então, nós estamos fazendo o quê? Estamos montando as expressões algébricas. Agora nós vamos começar a achar o valor. E para isso também resgatamos a aula do dia 19 de maio, do Centro de Mídias de São Paulo, que também nos dá uma referência muito boa, a aula foi muito boa em relação a isso, para que eles possam realmente, ao se deparar com uma expressão algébrica e com os valores que vão ser substituídos, eles possam chegar ao que está sendo questionado, tá? E aí a gente começa com os problemas. Após o pagamento de todos os custos na importação de um produto, uma empresa calcula o seu faturamento utilizando a expressão L igual a 8x menos 860, onde L é o lucro líquido de X unidades vendidas. Qual o lucro dessa empresa quando ele vende 1.300 unidades? Então, aqui também nós temos a interpretação do texto, tá, do enunciado, e agora ele tem que fazer o quê? Tem que achar o valor de L. E nós temos dados no problema onde ele vai substituir nessa expressão algébrica. Então, já é um pouquinho mais complexo em relação até então o trabalho com as expressões. Podemos continuar? Aí eu tenho outro problema no mesmo formato, tá? Que eu tenho que achar, tanto aqui eu já vou colocar o quê? Eu já vou verificar se meu aluno, já vou proporcionar para o aluno que ele possa ter os dois raciocínios associados, que é justamente elaborar a expressão algébrica e poder achar o valor dessa letra nessa expressão algébrica,
né, que é um pouco mais aprofundado também. Note que nós nos preocupamos também na qualidade dos problemas em relação à questão de um significado. Então, construímos situações, problemas que fazem parte do cotidiano. Pode seguir. Aí, ó, chegou o nosso momento de avaliação, professores. Nós pensamos em 2 momentos de avaliação. Primeiro, a questão da autoavaliação do aluno, que é importante para ele saber, diante desse roteiro, o que ele pôde aprender realmente. Então, aqui ele vai poder se expressar tanto no impresso como também no formulado, o que ele pôde aprender com esse roteiro de aprendizagem. Então, aqui nós estamos fazendo o quê? Proporcionando a metacognição para esse aluno, que é muito importante, ele olhar para si e perceber o que ele aprendeu, o que ele tem dúvida ainda, o que é necessário aprofundar, e isso vai ao encontro da autonomia desse aluno no seu aprendizado. E depois, nós temos um momento onde nós estamos com a questão da formalização mesmo, que é uma avaliação, onde a gente traz problemas também, procuramos nessa avaliação, procuramos problemas que pudessem estar contextualizados também e levar o aluno a poder estar verificando se ele realmente consegue resolver qualquer tipo de situação, problema, aonde eu apresenta a expressão algébrica. Olha como que está colocado, olha só, gente, a questão de, vamos avaliar o que você aprendeu. Aí eu tenho aqui um diálogo entre os alunos, um diálogo entre eles. Avaliação? Como assim? Para saber, clique aqui. Então, aí a avaliação, ela também está em formulário e os problemas contextualizados. Pode seguir? Então, gente, olha, o que eu tinha que falar para vocês, tá? Ao roteiro, é isso, né? E nós tivemos uma grande preocupação de, com esse roteiro, poder ilustrar realmente, né? E colocar vocês na leitura dele, e nesse passear, né, comigo agora, de sentir realmente qual foi a preocupação em relação à elaboração desse roteiro, o quanto é importante o conversar, quanto é importante os elementos para que fique bem claro para o aluno o que deve ser feito. E também que esse roteiro pudesse proporcionar um maior envolvimento. Vocês viram que os textos eram curtos, as comandas eram utilizadas uma linguagem mais próxima deles, dos alunos. Não adianta eu pegar e conversar com eles de forma formal. Eu estou com eles, juntinho com eles, então é necessário que a gente se aproxime realmente. Então, conversar, chamar atenção com algumas figurinhas realmente, uma por causa da questão da própria idade, né? Então, dá para se fazer essas coisas, para que torne atrativo, envolvente o roteiro de atividades. E outra coisa, gente, vocês viram que ao final do roteiro, com a avaliação, nós vamos realmente poder verificar aqueles objetivos que nós elencamos. Se realmente ele consegue identificar, se ele consegue calcular o valor de uma expressão algébrica. Isso é importante. E a sequência didática. As atividades, elas começaram a ser vistas de uma forma de complexidade, até que realmente chegamos ao final em relação à concepção total. É isso, pessoal. Espero que vocês, professores, tenham gostado dessa nossa sugestão de roteiro, tá? E tenha também ficado bem claro o que seria algo inadequado e algo adequado. Agora, para falar um pouquinho com a gente, eu vou chamar a Luciane, tá? Para poder estar continuando, né, Lu? Vamos lá? É isso aí, vamos dar continuidade, então, à nossa TPC. Então, agora a gente vai falar sobre algumas orientações pedagógicas. Meire, pode passar o próximo slide. Obrigada. Então, durante o processo de elaboração do roteiro de atividade, é importante o professor considerar algumas questões relevantes que não estão ligadas diretamente à estrutura e à preparação do roteiro, mas que impactam na sua elaboração. Então, dentre eles, nós citamos
as características dos estudantes. Então, é importante pensar, para quem eu estou elaborando este roteiro? Os alunos do fundamental, do ensino médio e do EJA, eles têm características diferentes. Então, os alunos dos anos finais, a autonomia deles está em desenvolvimento. Então, eu preciso apresentar um roteiro em que o aluno tenha algumas ferramentas para utilizar, que ele possa acessar e interagir com diferentes conhecimentos e fontes de informação. Então, o roteiro precisa guiar o aluno para o desenvolvimento das habilidades. Já os alunos do ensino médio, nessa fase, eles são mais participativos, eles têm mais autonomia. Então, eles consideram mais o contexto, eles entendem os problemas sociais, o impacto das ações deles. Então, geralmente também eles têm mais facilidade no uso da tecnologia. Então, no roteiro para o aluno do ensino médio, eu posso indicar algumas coisas que eles possam buscar as informações. Já os adultos, no caso do EJA, eles apresentam mais maturidade, eles têm um acúmulo de experiência de vida, mas muitas vezes eles têm dificuldade no uso da tecnologia. Então, é preciso conhecer a necessidade dos alunos antes de eu começar a elaborar o roteiro. E a gente tem também a questão do planejamento e tempo de aplicação. Então, é muito importante pensar sobre a questão do tempo. Quando eu planejo as atividades, eu tenho que pensar nelas como se elas estivessem sendo desenvolvidas presencialmente. Então, quanto tempo o menino demoraria para desenvolver essa atividade na sala de aula? Então, é assim que eu vou calcular o tempo para o desenvolvimento das atividades do roteiro. A Sandra apresentou um roteiro com 6 aulas, o que equivale a uma semana do trabalho do professor de matemática. É importante indicar o prazo de entrega das atividades. Então, se eu fiz um roteiro para uma semana, eu preciso dar um prazo de uma semana. Então, assim, planejar o tempo e a aplicação da atividade é fundamental. O menino precisa saber quanto tempo ele tem para desenvolver essas atividades, até porque agora ele está em casa e ele precisa aprender a fazer a gestão do tempo. O outro item é material de suporte ao aluno. Então, o professor ele tem que disponibilizar o material de apoio para o aluno conseguir se aprofundar no estudo. Que tipo de material de suporte pode ser apresentado? Pode ser vídeo, pode ser áudio, imagem, textos complementares, apostila, artigo, aplicativo, jogos. No nosso exemplo, a gente apresentou imagens, a gente utilizou formulário do Google Forms, a gente utilizou vídeos, tinha tanto o vídeo do YouTube como o vídeo do Centro de Mídias, poderia ser um vídeo gravado pelo próprio professor. Então, mas e um aluno que não tem acesso à tecnologia? O que a gente faz com ele? A gente precisa pensar qual é o material que ele tem em casa. Que material impresso ele tem? Ele tem livro didático? Ele tem caderno do aluno? Foi enviado um outro material impresso para ele? Então, o meu roteiro para esses alunos precisa contemplar esse material de suporte. O outro item é correção, feedback e compartilhamento. Então, se nem todo o roteiro é necessário a gente atribuir uma nota para ele. Mas a correção e o feedback é fundamental, porque é assim que a gente vai monitorar a aprendizagem do aluno. Inclusive, correção, feedback e compartilhamento será tema do nosso próximo ATPC. O roteiro de atividade, então, ele é um instrumento que ele pode ser utilizado em qualquer etapa do planejamento do professor. Ele pode ser utilizado individualmente, posso fazer um roteiro que o aluno vai usar individualmente, como eu posso fazer o roteiro para eles utilizarem em grupo. E ele não necessariamente é utilizado só agora nesse momento de atividades à distância, ele pode ser utilizado nas aulas presenciais. Então, assim, nós demos algumas orientações para auxiliar vocês na elaboração dos roteiros e, principalmente na questão da formulação dos objetivos de aprendizagem. Não são normas, não existem restrições, a gente sabe, professor, que sua percepção em relação à turma, ela é fundamental na hora de pensar nesses objetivos de aprendizagem.
E como nós já mencionamos, né, o roteiro ele tem que ser pensado de acordo com as características dos alunos. Então, nós não podemos esquecer dos alunos da educação especial. A Aline já fez uma contribuição agora há pouco, mas agora ela vai nos orientar em como nós podemos planejar os roteiros para os alunos da educação especial. Bom, enquanto vocês estão me ouvindo, milhares de crianças estão nascendo com deficiência e outras milhares de pessoas estão se tornando pessoas com deficiência. E é com essa fala de Léo Buscaglia, no seu livro O Deficiente e Seus Pais, que eu começo o meu papo aqui com vocês hoje, tá? Enquanto vocês estão me ouvindo, milhares de crianças, nesse exato momento, estão nascendo com deficiência e outras milhares de pessoas estão se tornando. Então, como a Meire já disse no início, né, meu nome é Aline, eu estou como PCNP de Educação Especial e sou professora de Educação Especial há 20 anos. Quero agradecer, primeiro momento, acho que é importantíssimo eu agradecer esse espaço, que as minhas colegas de área, as quais eu faço questão de chamar de amigas, me cederam esse espaço. Nós discutimos muito, nós conversamos muito, nós estudamos muito para poder passar todo o nosso conhecimento para vocês, né? E eu gosto muito de dizer que a gente compartilha o nosso conhecimento, porque é uma troca, né? Vocês passam o que sabem para nós e nós passamos o que sabemos para vocês. Antes de mais nada, né, de começar a falar sobre esse roteiro, com foco na educação especial, nas nossas conversas, né, nas nossas trocas, nos nossos compartilhamentos de reflexões, foi decidido entre nós que antes de entrar em qualquer assunto sobre como elaborar um roteiro, seria necessário, primeiramente, que vocês, professores, tivessem a compreensão de alguns conceitos que hoje convivem todos juntos na escola, e também ir tirando a ideia de alguns conceitos que nós utilizamos, né? Eu estou participando dos ATPCs em todas as áreas, tenho a oportunidade de ler as avaliações de todos os professores, né? E acho importante trazer para a roda hoje, trazer para a nossa conversa, essa definição de alguns conceitos, porque somos professores, estamos numa rede, ensinar é tarefa para profissionais, né? E todos nós somos profissionais. E aí, dentro de todo esse contexto de aprendizagem e de ensino, eu acho importante falar com vocês sobre alguns conceitos, né? Às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, eu não tenho alunos especiais. Aí eu paro e penso, né? O que seria alunos especiais? É claro que essa expressão é uma expressão que foi adquirida por nós, por ouvirmos as pessoas falarem, eu não tenho aluno de inclusão. Aí eu também penso, o que seria aluno de inclusão, né? Na verdade, especial todos nós somos. Eu até, enquanto as minhas amigas falavam, eu estava pensando nisso. Vai dizer para o meu pai e para minha mãe que eu não sou especial, ou para o meu filho, ou para os meus primos, né? Todos nós somos especiais, né? Aluno de inclusão é um conceito que está arraigado, né? Eu brinco que ele corre aqui no nosso sangue, e eu falo muito sobre isso. Tanto alunos especiais quanto alunos de inclusão, esse conceito ele é incorreto, né? Ele não existe. Nossa, mas aquele professor que sabe tudo, que tem mestrado em educação especial, fala de inclusão. Com certeza, aquele professor, ele está enganado quando ele se refere ou quando ele utiliza esse conceito, tá? Então, hoje a gente vai, primeiramente, entender essa definição tão ampla, né? A escola hoje, ela é inclusiva. Constituição Federal, né? Artigo 5º, educação é um direito de todos. Então, todos estão dentro da escola. O que nós estamos discutindo aqui desde o início é o como isso está acontecendo, né? E eu sempre cito o exemplo do meu pai, né? Senhor João, meu pai pulou um muro da escola no 4º ano do grupo, 4º ano, e não voltou mais, só para que vocês possam entender esse conceito de educação inclusiva. E quantos dos nossos familiares não fizeram a mesma coisa, né? Nos deixaram a escola para poder trabalhar, poucos tinham oportunidades para estudar. Hoje, vai uma criança no 4º ano do grupo, como meu pai fala até hoje, pular o muro da escola, para você ver se no dia seguinte
toda a escola, desde a gestão, mediador, coordenador, professores, atrás dessa criança. Ó, o fulano pulou o muro, ó, o João tá ali na esquina conversando com o José, faz 2 semanas que não entra na aula. Isso, quando a cada ação minha nesse sentido, né, de tentar trazer esse aluno, de passar para a gestão que ele está faltando, que ele fica nas esquinas conversando, essas ações, elas estão já interiorizadas em mim, ou seja, todas as vezes que eu ajo dessa maneira é porque eu tenho conhecimento que a escola é uma escola que inclui, que a educação deve ser para todos. O que a gente discute hoje, e discute com muita coragem e com muita maestria, né, todos nós, é o como oportunizar essa educação para todos, tá? Não quero me estender muito, porque é um tema que eu acho que ele é muito amplo. Começamos hoje, então, essa reflexão. Talvez eu não traga aqui respostas para tudo, mas com certeza trarei boas perguntas e boas reflexões por parte de vocês, tá? Tanto eu quanto as minhas amigas de trabalho. Entrei na fala da Sandra, né, Sandrinha, você me desculpe, mas a gente já tinha conversado sobre isso, de que nós faríamos, apesar de ser um vídeo, nós faríamos tudo da melhor maneira para agir com naturalidade, para construir esse vínculo entre nós e vocês. Então, entrei para a gente trazer aqui um conceito de bate-papo, uma coisa natural, na qual eu conheço ela, somos amigas e eu tenho certeza que ela, de acordo com tudo que a gente já tinha falado, né, a contribuição foi tranquila tanto da minha parte quanto da parte dela, é só para justificar mesmo, viu, pessoal? Então, vamos lá, vamos olhar aí para os PPTs, né, o que nós temos na escola hoje, né, uma grande diversidade, né, que foi falada aqui a todo momento. E eu tenho que entender também esse conceito de diversidade, tá? Porque a diversidade, dentro da diversidade eu tenho os grupos, né? E dentro desses grupos eu tenho a multiplicidade dos seres, ou seja, eu tenho os alunos com deficiência, mas eu olho para eles e eu não posso olhar para eles como se fossem todos iguais, né? E entender isso é fundamental. Só que no Brasil hoje existe ainda uma grande dificuldade entre esses conceitos que estão aí postos na tela para vocês. Dificuldade de aprendizagem, distúrbio, deficiência, e eu trouxe também, né, o tão falado, o tão refletido e o tão comentado na escola hoje, que é o transtorno do espectro autista. Esse, como eu já disse, esse é o início de uma reflexão. Eu volto em outros momentos com vocês, né, para que a gente possa debater tudo isso. Primeiro, dificuldade de aprendizagem é a dificuldade de aprender. Que novidade, né? Está relacionado a fatores externos ao indivíduo. Esse conceito ele é muito amplo. Eu, quando professor, olho e digo que aquele aluno tem dificuldade de aprendizagem, eu preciso pensar em que dificuldade que ele tem. Na matemática, ok, mas o que é que ele não sabe da matemática? O que é que eu ensinei para ele dos conteúdos de biologia que ele não conseguiu aprender? Né? Então, quando eu falo de dificuldade, esse é um conceito muito amplo e está relacionado a fatores externos ao indivíduo. Está relacionado... Que fatores externos, né? São vários. Inclusive, pode estar relacionado até a facilidade que o aluno tem para aprender determinadas disciplinas, né? Então, eu trago aqui para o conceito, por exemplo, a disciplina de língua portuguesa, que não está dentro dessa área, mas quantas vezes nós já não ouvimos o seguinte: esse aluno é muito bom no português, mas ele tem dificuldades na matemática. Isso é uma questão de habilidade, de facilidade, tá? Outra questão, né? Problemas familiares, não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas se eu buscar a teoria, tá? A teoria da dificuldade de aprendizagem, ela traz isso. Não é a Aline que está falando, são os autores. Fatores externos relacionados muitas vezes ao significado que esse sujeito dá ao estudo, a concepção que eles têm dentro da família. A grande questão aí, né, que nós, enquanto PCNPs, sempre discutimos com vocês, é o como. Porque eu não posso só olhar para aquele aluno e dizer que ele tem problemas na família e não caminhar. Eu preciso refletir sobre e auxiliá-lo nesse caminhar, né? Porque senão eu fico dentro de um círculo vicioso, só girando e não busco alternativas. No Caderno do Gestor, volume 1, em 2008, e eu li isso e eu peguei esse conhecimento para mim para sempre, e eu carrego com ele onde eu for.
Lá diz o seguinte, que a dificuldade de aprendizagem deve ser vista por toda a equipe docente como um ponto de reflexão, né? E eu convido vocês aí a fazer isso hoje. Outro conceito é o distúrbio de aprendizagem. Distúrbio de aprendizagem não está relacionado a fatores externos, mas sim internos. São disfunções neurológicas que muitas vezes aparecem lá na gestação. Nossa, Aline, então você está dizendo que uma criança nasce com isso? Sim. Sim, e essas dificuldades, entre aspas, né, que depois nós vamos entender que é um distúrbio, elas aparecem já na educação infantil, quando a criança entra na escola, e a partir do momento que ela vai se apropriando das aprendizagens dos conteúdos escolares, é que a gente vai percebendo que algo nesse desenvolvimento não está legal. Dentro desses distúrbios, a gente tem a dislexia, que é a dificuldade da leitura, o transtorno déficit de atenção, né, que a gente tem com hiperatividade ou sem a hiperatividade, a descalculia, que é a dificuldade na matemática e na relação que esse aluno desenvolve entre a matemática e o mundo, né, então ele tem, sim, dificuldades para compreender as tabuadas, para saber o significado dos sinais, e isso não é porque ele tem dificuldade porque ele tem mais facilidade no português, não estamos falando de dificuldades, estamos falando de distúrbio de aprendizagem, é uma disfunção neurológica, tá? A gente tem aí a disgrafia, que é a dificuldade na escrita, o distúrbio do processamento auditivo central, que não é uma deficiência auditiva, não é uma dificuldade para ouvir, mas sim uma dificuldade para interpretar o que ele está ouvindo. Logo, se eu dou uma sequência de ordens, vá até a sala da coordenação, pegue uma caneta, passe na diretoria, pegue minha garrafinha que eu esqueci e venha aqui por gentileza. O aluno só pegou, vá até a sala da coordenação. Nesses casos, a gente sempre orienta um comando de cada vez, ordens claras, objetivos específicos. Só que isso, nesse momento, não é o foco agora aqui, tá? Podemos mais para frente trazer um panorama geral de tudo isso, né, meninas? Mas agora a gente só vai trabalhar com essas definições. E aí a gente tem a deficiência. A deficiência é algo que compromete o desenvolvimento global do sujeito, né? Então, eu não estou falando de uma simples disfunção neurológica, onde, dependendo do que ele apresenta, ele vai ter dificuldade ou na leitura, ou na escrita, ou na atenção, né? Não, estou falando de algo que compromete o desenvolvimento global do sujeito. Dentro das deficiências, eu tenho a deficiência auditiva, tá? Que existe diferença entre alunos surdos e alunos com deficiência auditiva. Surdos, tá? São aqueles que utilizam para a comunicação a libras, e eles estão dentro, né, daquilo que a gente chama de uma surdez severa e profunda. Deficientes auditivos, eles têm resquícios de audição, eles têm dificuldades para ouvir, então apresentam aí uma deficiência auditiva leve e moderada, eles se comunicam oralmente, tá? Aí eu tenho a deficiência visual, que são as crianças, os alunos cegos e com baixa visão, a deficiência intelectual, a deficiência física e as deficiências múltiplas, que para nós, para que vocês entendam, deficiências múltiplas é a associação de duas ou mais deficiências primárias. Mas quais são as deficiências primárias? Essas que eu acabei de dizer, a deficiência auditiva, a deficiência visual, a intelectual e a física. Logo, se eu tenho um aluno que tem uma deficiência física e uma deficiência intelectual, nós entendemos, né, e podemos nos referir a ele dessa maneira, como deficiente múltiplo. E aí, por fim, o transtorno do espectro autista, né, que hoje a gente fala aí, vocês devem estar vendo muito essa sigla TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Existe ainda eu não diria grandes confusões, mas o autismo hoje a gente precisa tomar cuidado porque ele caiu na moda, né? Então, muito se fala sobre autismo, só se pensa sobre isso, em qualquer lugar a gente lê sobre isso, até os meios de comunicação expandindo muito sobre essa conversa. É claro que ele cresceu assustadoramente e ele vai crescer cada vez mais. Agora, como eu comecei a minha fala, né, milhares de crianças nesse momento estão nascendo autistas. A cada 54 crianças que nascem,
uma é autista. Num futuro muito próximo, e eu sempre falo isso, todos nós teremos em nossa família uma pessoa autista. Poderá ser seu filho, seu sobrinho, seu neto. E aí, né? Como essa criança será recebida? Eu acho que fazer essas reflexões, se permitir aí, no sossego da sua casa, aliás, né, eu esqueci de pedir licença para entrar na casa de vocês, né, mas fazer essas reflexões, como a Sandrinha disse, papel e caneta na mão, e eu falo agora para vocês, se acomodem para ouvir, de coração aberto, porque para falar de educação especial sempre foi muito difícil, porque diverge as opiniões, né, o fato é que esses alunos estão aí, e não é caridade, é um direito, e nós precisamos olhar para eles. Então, fazer essas reflexões, nossa, quer dizer que no futuro eu posso ter um autista na minha família? Não só pode ter, como provavelmente terá. Torna tudo mais fácil para que a gente consiga olhar para essa realidade diversa que está à nossa volta, tá? Autismo, de acordo com a lei número 12.764 de 2012, né, é uma deficiência. E aí, várias pessoas falam, ai não, é um transtorno global, ai não, é um distúrbio psiquiátrico. Eu olho para a lei, tá? A lei não nos desatualiza, tá? Então eu vou olhar para a lei. Então eu tenho uma lei que diz que autismo é considerado uma deficiência porque essas pessoas que possuem um transtorno do espectro autista possuem deficiências na sua comunicação e na sua interação social, tá? É claro que falar sobre autismo gera mais muitas inquietações, muitas dúvidas, né? Só que, como eu falei, é uma breve explanação aqui para que vocês entendam esses conceitos, tá? A diferença que existe entre eles. E aí, pode passar para mim, Meirinha, o slide. E aí, dentro desses conceitos, né, que foram trabalhados, quem é o público-alvo da educação especial? Porque eu percebo também que existem muitas dúvidas nas escolas em relação a isso, né? E muitas vezes a gente fala sem saber, fala do trabalho do outro sem ter uma noção mais ampla do que é, né? Público-alvo da educação especial, de acordo com a resolução 68 de 2017, são esses carinhas aí, ó. Tá? A deficiência que eu falei, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Artigo 3º da resolução. Nossa, mas altas habilidades e superdotação? Sim, com certeza. Trabalhar com aqueles que estão além, muitas vezes, gera, né, na nossa estrutura interna, muito mais reflexões do que trabalhar com aqueles que estão aquém. Com a única diferença é que para os alunos superdotados, a gente não vai oferecer, né, adaptação curricular, que é esse trabalho que nós estamos começando aqui a pensar sobre com vocês. Para eles, é enriquecimento curricular, nós temos que ir além, né, oportunizar um aprofundamento desses conteúdos sempre. Vamos lá, Meirinha, pode passar. E aí, quando eu penso num roteiro, é fundamental que eu traga na minha mente o conceito de adaptação curricular. Então, pensar no roteiro para alunos com deficiência, eu tenho que pensar no conceito de adaptação curricular. E eu trago aí para a nossa conversa a Rosita Edler Carvalho, que escreve muito sobre a educação especial em sua perspectiva inclusiva, tá? E aí eu quero pegar esse gancho. Hoje, a educação especial funciona em sua perspectiva inclusiva, né? Por isso que o termo aluno de inclusão, ele não é correto. Todos estão na escola. Ai, mas Aline, eu tenho 32 alunos e 2 de inclusão. Não, professor, você tem 34 alunos. E desses 34, se você quiser diferenciá-los, porque é importante olhar para as especificidades desses 2, você tem 2 que são público-alvo da educação especial, tá? Qual deficiência que eles apresentam? Eles são, ou têm transtorno do espectro autista? Percebam que nós precisamos começar a nos situar quanto a essa área, né? Ah, eu não trabalho nessa área. Teve um professor que escreveu em uma das avaliações, aí eu falei, não, como não trabalha? Todos nós trabalhamos, você não trabalha dentro da educação especial no seu contexto de sala de recursos, mas todos nós trabalhamos na área da educação especial, porque hoje ela funciona numa perspectiva inclusiva, tá?
Voltando aí nessa questão do roteiro, eu, educador, quando eu for pensar em elaborar um roteiro, primeira coisa que eu tenho que ter, e aí eu trago para nossa conversa essa autora, tá? A consciência das diferenças individuais. E eu tenho que entender isso como inerente à condição humana. E todas as minhas amigas até agora falaram sobre isso para vocês. Inclusive a Luciane, eu até anotei aqui, né? Ela falou o seguinte, eu tenho que conhecer meus alunos quando eu estiver montando um roteiro. Conhecer os alunos, gente, é entender que cada ser humano tem o seu ritmo e o seu estilo de aprendizagem. Isso é uma coisa que o professor fala muito, mas será que eu sei o que é isso, né? Ritmo é o tempo que cada um tem para aprender. E estilo de aprendizagem? A Sandra falou aí, papel e caneta na mão. Não sei se foram todos os professores que pegaram papel e caneta. Eu parto do princípio que é muito importante anotar. Só que esse comando dela trouxe para nós um conceito de estilo de aprendizagem. Por quê? Como eu estudo, eu, Aline, sabe como eu estudo? Eu leio, eu grifo, eu escrevo e depois eu faço, quer dizer, no escrever eu faço um fichamento do que eu grifei e depois eu ainda faço um fichamento do meu fichamento. Então, olhem para vocês, como é que vocês estudam. Quando vocês estão numa palestra, né? Vamos pensar, se tivesse aqui só a minha voz, sem o meu rostinho ali, né? E sem esse PPT, ficaria mais, tanto faz para vocês? Tem gente que fala, não, tanto faz, eu ia conseguir entender. Tem outros que falam, não, eu preciso de um recurso visual, né? Por isso que quando eu estou dando uma palestra, eu tomo muito cuidado, porque tem gente que fala assim, ó, não precisa anotar não, eu vou mandar os slides. Eu jamais falo isso. Por quê? Porque eu não vou podar a maneira como o outro aprende. Eu não tenho problema se você vai me mandar os slides, eu preciso registrar, porque senão eu não aprendo. Percebam que isso é estilo de aprendizagem. E se acontece comigo, acontece com os meus alunos, com a única diferença é que muitas vezes eles não têm essa consciência, e é nós que temos que observar isso, e acontece também com os alunos com deficiência. E para isso, nós todas gostaríamos de deixar aqui para vocês a sugestão de um livro, tá? De docente para docente. Esse livro, ele foi escrito pela Windes Brandão e pela Regina Braga Martins. E o que eu acho interessantíssimo é que a Regina, ela atuou como coordenadora pedagógica do Estado por longo tempo da sua vida. E aqui elas colocam sobre os estilos de aprendizagem, os quais elas elencam 6, né? Existem pessoas que aprendem melhor lendo, outras escrevendo, outras ouvindo, outras falando, outras visualizando e outras manipulando. Qual que é o seu? Qual seria um dos nossos alunos? Então, quando as minhas amigas trouxeram para a roda essa necessidade de conhecer os alunos, o que nós estamos querendo dizer para vocês, principalmente é isso, né? Os estilos de aprendizagem, eles se manifestam em nós e nos outros. Ninguém aprende por você. Você não pode dizer assim, ó, o Cláudio, que deve ser o nome do seu marido, ou o nome da sua, ou Joana, eu tô aqui no ATPC, eu vou correr lá na venda do seu José, aprende aí para mim? Tá? Isso está relacionado ao estilo de cada um também. A aprendizagem é um ato individual, é de cada um. Então é importante que a gente perceba isso. Quando eu começo a pensar nessas diferenças, quando eu olho para o meu aluno, como a Lu acabou de dizer, e conheço as necessidades dele, antes de pensar no roteiro, eu começo a sacar, né, o seguinte: por que será que alguns alunos aprendem mais rápido que os outros? Por que será que eles preferem determinadas disciplinas? Por que alguns precisam de algum suporte para aprender e mais? E aí as perguntas começam, e são inúmeras. E tudo isso, né, enquanto profissional da educação, essas perguntas elas têm que estar fervilhando ali, né? Por que que alguns não registram nada oralmente, não registram nada e oralmente respondem tudo? Vamos lá, Meirinha. E aí eu trago também para nossa roda aí o conceito de adaptação curricular por Eládio Sebastião Herdeiro, professor da Universidade de Alcalá da Espanha, onde ele diz que a adaptação curricular é um instrumento que pode e deve tratar de avançar no desenvolvimento geral de cada pessoa.
por meio de um conjunto de modificações nos objetivos, nas estratégias metodológicas, nos critérios e procedimentos de avaliação para atender às especificidades dos alunos, né? E eu trouxe também, né, nós trouxemos a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque eu ainda percebo que as pessoas falam, né, me mostra onde está escrito, cadê a lei, né? São inúmeras. Começa desde 1994 com a Declaração de Salamanca, tratando desse conceito de adaptação curricular como flexibilização, né? Em documentos aí vocês vão encontrar adequação. Nós temos aí o estatuto que fala de adaptação e a nossa resolução, que mais para o finalzinho a gente vai conversar um pouquinho com ela, utiliza o termo adaptação. O que o Estatuto fala no artigo 28? Que compete ao poder público garantir um sistema educacional inclusivo, né? Garantir acesso, permanência, participação e aprendizagem. E aí adaptar os conteúdos atendendo às características dos estudantes. Só que eu quero me deter com vocês rapidamente no item 2. Garantir acesso, permanência, participação e aprendizagem. Olha, eu estou aqui com as minhas mãos, 4 palavras que eu considero fundamentais e que trouxe uma grande mudança na forma como olhar a educação. Por quê? Acesso. Os portões das escolas já foram abertos, né? Os alunos entraram. Os alunos com deficiência, tá, gente? O foco é neles. Permanência. Eles estão ali. E agora? O agora é a participação e aprendizagem. Como faremos para que eles participem e para que eles aprendam, né? Eu ainda vejo nas escolas a seguinte afirmação: eles estão aqui para se socializarem. E aí eu vou dizer para vocês, né? A socialização é no clube, sabe, no Araraquarense, na Facira, nas praças, né, nas festas de aniversário. Escola é aprendizagem. E eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade, porque se hoje a gente tem um estatuto que pede a participação e a aprendizagem, é porque começou com a luta dos professores em sala de aula, que olhando para aquela criança falaram assim, não, ou para aquele aluno, não, alguma coisa tem que mudar, ele está ali, ele só está aqui, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Então, essa lei é o grito de todos os professores, né? Então tá, então agora a gente discute o como fazer para que isso aconteça, né? Essa participação e essa aprendizagem. Meirinha, vamos lá? Primeiro de tudo, tá? Vamos pensar aí no roteiro, e aí por que nós colocamos adaptação curricular? Porque adaptação curricular é o único meio, né, de fazer com que os alunos com deficiência aprendam. Então, eu tenho que me apropriar desse conceito, uma vez que eu já entendi as diferenças que existem dentro das escolas. Então, vamos pensar aí, como atender a diversidade, né? Primeiro, a Lu já falou, a Sandra já falou, a Meirinha também trouxe isso para a conversa, ter na elaboração do roteiro objetivos claros e definidos. Por quê? Os alunos com deficiência, principalmente alunos com deficiência intelectual, eles têm dificuldades de lidar com o todo, então eles pegam as partes. Eu ainda brinco muito, sabe quando eu quero ficar discutindo com ele algumas importâncias? Não, é claro, o foco é objetivo, porque o tempo de atenção e concentração desses alunos, ele é menor do que aqueles que não possuem uma deficiência. Então, quanto mais clareza e objetividade eu tiver, mais específico eu consigo ser para garantir essa aprendizagem dele, tá? A Lu já falou, vou falar de novo, o reconhecimento de todos os tipos de especificidades presentes na sala de aula, ou seja, já falamos sobre isso. Quem é o seu aluno público-alvo da educação especial? O que ele sabe sobre sua disciplina, né? Olhar para ele é fundamental, não só para ele, como para qualquer outro. Mas a gente está percebendo aí que, na verdade, quando eu falo do aluno com deficiência, o que vai mudar são as estratégias, são os recursos, porque o direcionamento é o mesmo para os alunos, tá? Contextualizar
o conteúdo, isso é fundamental. A maneira como eu vou dialogar com ele, a maneira como eu vou contextualizar com ele, trazer, de repente, imagens para essa conversa desse roteiro, facilita a compreensão deles, adotar metodologias e recursos diversos. Aí eu coloquei aí, né? Pensar na autonomia do estudante e se ele vai conseguir realizar sozinho. As minhas amigas também já falaram sobre isso, tá? No primeiro momento é fundamental que eu tenha na minha cabeça a seguinte reflexão, tá? Educação especial, subjetividade e autonomia. Então, quando eu penso, nós temos que trabalhar para desenvolver a autonomia desses alunos. Não adianta eu tratar ali de coisas no meu roteiro que muitas vezes parece difícil até para mim, imagina para eles, tá? Avaliar o processo, considerando o progresso e o que poderá vir conquistar. Ou seja, eu sempre comparo o aluno com ele mesmo e nunca com os outros. Isso é fundamental. Quando eu pegar esse roteiro de novo, quando eu for olhar para aquilo e pensar nisso, tira de qualquer ideia da minha cabeça que, ele é aluno de inclusão, termo que não existe. Dá 5 para ele. Não, porque se eu olho para ele, se eu oportunizo o que ele necessita, eu não vou dar 5 para ele. Eu vou dar a nota que ele tirou dentro daquilo que eu oportunizei. Então, eu tenho que olhar para o aluno com deficiência como ele era, como ele chegou para mim e como ele está saindo agora. Porque se eu comparar o João, que tem deficiência intelectual, com o Eric, que não tem nenhum tipo de deficiência, o João nunca vai ser 10. Entendeu? Pensem nessa questão da diversidade, das diferenças, tá? No caso de alunos autistas, nós temos acho que é uma grande questão ao nosso favor, que é o foco de interesse, né? Os alunos autistas, eles têm aquilo que nós chamamos de hiperfoco em um determinado assunto. Então, dinossauro, tem alunos autistas que sabem tudo sobre carros, tem alunos autistas que sabem tudo sobre videogames, tem alunos autistas que sabem tudo sobre filmes, e aí com esse hiperfoco vem também as facilidades para determinadas disciplinas. Mas o que a gente está querendo dizer com isso? Utilize esse hiperfoco para colocar no seu roteiro de estudos, para trazer esse aluno para a aprendizagem. Porque quando você utiliza aquilo que ele gosta, mas como eu posso fazer isso? Poxa, estou trabalhando com expressões. Então, eu tenho expressões algébricas. Então, eu tenho que oferecer um roteiro para ele desse sentido. Posso oferecer? Claro que pode, né? Primeiro, eu tenho que ter consciência dos números. Quantos de números ele sabe? Eu tenho que modelizar isso. Que sentido? Trazer sempre um modelo de como se resolve, trazer sempre pistas. Posso trabalhar com símbolos? Pode, mas eu preciso colocar uma legenda de o que cada símbolo significa, porque daí eu vou dando pistas para o aluno com deficiência intelectual, para o aluno com deficiência auditiva, para o aluno com transtorno espectro autista. No caso do transtorno do espectro autista, se eu tenho um aluno que gosta muito de dinossauro, né? Por que eu não posso pensar numa história sobre os dinossauros, onde eles estavam caminhando? Isso é independente. Mas ele é adolescente. Mas ele pode ter um hiperfoco em dinossauros, ou em carros, ou em videogames, né? Onde dois dinossauros estavam caminhando quando começaram a encontrar placas com alguns desafios que eles tinham que resolver para chegar no vale. Quando eu, professor, faço isso, ele se interessa rapidamente. Por quê? Porque eu utilizei os mesmos esquemas neuronais que ele possui dentro desse hiperfoco para fisgá-lo para uma aprendizagem, tá? Outra questão eu não estou conseguindo ler aqui certinho, mas quando fala sobre, eu acho que eu já falei até das pistas em relação aos alunos, quando eu vou pensar numa questão de expressão algébrica, né? Que eu tenho que modelizar, que eu tenho que trazer, se eu for trabalhar com símbolos, que eu tenho que trazer o enunciado dos símbolos, acho que isso eu já falei. Pode passar, Meirinha. Por fim, eu, professor, tenho que entender que não é um novo roteiro, tá? Eu apenas tenho que saber que os recursos são diferentes, né? Como aqui, esse exemplo que eu dei do dinossauro, como o exemplo que eu dei de colocar para todos, quando eu entrego o desafio
aquele desafio que foi mostrado aqui no exemplo positivo, para os alunos com deficiência, aqueles símbolos, eles têm que ter uma legenda, ou dizendo ali para eles qual é o significado de cada número, porque daí eles podem fazer associação. Você, professor, tem autonomia para adaptar e atender às necessidades desses alunos, né? Por que você tem autonomia? Porque é você que entende do seu conteúdo, e é você que olha para aquele aluno e sabe o que ele sabe, e o que ele precisa aprender, né? Quando eu paro para pensar nesse sentido, eu tiro da minha cabeça a ideia de que algo tem que vir pronto lá de cima. Se eu estou falando de subjetividade, se eu estou falando de autonomia, se eu estou falando de individualidade, né, como que algo pode vir pronto? Teve uma pessoa que falou assim, fiquei muito triste porque não veio a avaliação de aprendizagem em processo adaptada para os alunos com deficiência. Aí eu fiquei pensando, eu ainda preciso retomar esse foco com essa pessoa que é muito querida para mim, que me falou isso, eu preciso retomar isso com ela, né? Como é que virão avaliações adaptadas para os alunos com deficiência, se quem está lá em cima não conhece o José, que tem autismo, não conhece o Anderson, que tem deficiência intelectual. Quando eu falo não conhece o que ele sabe. Pode saber lá no sistema que ele tem uma deficiência intelectual, mas eles não são iguais. Nós temos alunos com deficiência intelectual na rede, que têm síndrome de Down, que escreveram livros, enquanto nós temos alunos com síndrome de Down, que estão no 6º ano, que estão iniciando o seu processo de alfabetização. Logo, se eu digo que tem que vir algo pronto, é como se eu colocasse todos eles dentro de uma caixinha, acreditando que é só colocar ali aquilo que veio pronto, que as coisas vão caminhar. E não é assim, tá? Essa é uma reflexão principalmente interna, de dentro para fora. Nós temos que pensar nisso, né? E aí, quando eu for elaborar o meu roteiro, eu tenho que pensar nessas questões. O que ele consegue realizar? Tá? No caso das expressões algébricas, ele conhece os números, né? Até que número que ele conhece, ele associa, desculpa meninas, não sei se está certo, mas assim, até que número ele conhece, associa o símbolo à sua respectiva quantidade, tá? Como ele poderia realizar essa atividade de expressões algébricas? Enquanto para os outros eu dou números maiores, para eles eu tenho que focar na associação que ele faz, nos números menores, eu tenho que modelizar, que são tudo coisas que eu já tinha falado, né? Como posso organizar meu roteiro e que recursos posso utilizar para que ele consiga realizar as atividades? Eu posso, como está aí, grifar palavras-chave, trabalhar com números menores, oferecer modelos, pistas, legendas, tá? E principalmente contar com a colaboração de toda uma equipe de educação especial que está nas escolas. Quem é essa equipe? Professor especializado, tá? Que atuam nos atendimentos educacionais especializados em sala de recurso ou modalidade itinerante, professor interlocutor, tá? E professores auxiliares. Professor interlocutor é aquele que está lá mediando o conteúdo entre o aluno surdo, você e toda uma esfera que acontece ali. Então, ele empresta o ouvido, ele utiliza Libras para ajudar esse aluno surdo, tá? E o professor auxiliar são aqueles que, por decisão judicial, tá? Eles acompanham os alunos, em sua maioria, com transtorno do espectro autista. Aí, professor, você que está me ouvindo, né? Vocês que estão me ouvindo. Quero convidar vocês a se apropriar da função dessas pessoas que eu acabei de falar dentro da rede. Quando eu olho para eles e falo assim, não sou eu que tenho que adaptar o conteúdo, é você. Eu estou desconhecendo a função deles, tá? Por quê? Porque o professor especializado, ele tem pedagogia, com a formação em uma especificidade da deficiência. O interlocutor, em sua maioria, eles são pedagogos com formação em Libras, e os auxiliares também têm pedagogia. Eles não têm a formação na química, na física, na biologia, na matemática. Então, eu fico pensando, se a minha prima, que é professora de química, me procurar e falar assim, ela deve estar me ouvindo agora. Aline, adapta esse conteúdo aqui de química para o aluno tal. Eu vou falar, misericórdia, como é que eu faço isso? Entendam? Ah, mas então, Aline, se eles não têm formação, imagina nós. Não.
Percebam que o que nós estamos trazendo aqui é uma colaboração, olha, é um trabalho colaborativo. Utilizem essas pessoas para ajudar na elaboração desse roteiro, tá? É apoio, é colaboração, não é entregar para ele e falar faça. Ele não tem o conhecimento do seu conteúdo, mas ele tem o conhecimento das especificidades da deficiência. E aí vem o casamento legal entre vocês. Olha, eu estou trabalhando com expressões algébricas. Como que eu faço para o José aprender isso? Me ajuda para a professora auxiliar, porque a professora auxiliar, a professora especializada, o professor interlocutor entende da especificidade da deficiência, né? Os interlocutores sabem sobre as abordagens educacionais de um aluno surdo, sabem sobre os graus de surdez e as melhores maneiras que essas pessoas, em função da deficiência que possuem, tá, aprendem. E você, que está me ouvindo nesse momento, sabe tudo da sua disciplina. Percebam a colaboração? E não é delegar para ele, porque ele vai patinar e não vai conseguir mesmo, é colaborar, tá? E nessa colaboração, vocês aprendem muito. Quando eu penso num roteiro, eu preciso olhar para esses profissionais, saber que eles estão aí e fazer bom uso deles. Ah, mas eles não estão na minha escola, mas vocês têm a coordenadora e os coordenadores que funcionam como ponte entre eles, eu e vocês, porque nós estamos aqui para ajudar, né? Senão, tudo isso que vocês estão aprendendo aqui, toda essa fala não teria sentido algum. E para finalizar, pode passar, Meirinho. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês a instrução de 14/1/2015, que é o Plano de Adaptação Curricular. Olha aí, tá? É da rede estadual. Uso exclusivo do professor do ensino regular. Posso pensar, devo pensar, quando vou utilizar e construir o meu roteiro. Bom, que habilidades eu vou trabalhar com a sala? Pensem aí, tá? Que habilidades eu vou trabalhar dessas que eu elenquei com os alunos com deficiência? Posso utilizar as mesmas, posso suprimir algumas, acrescentar outras, com foco naquele conteúdo, tá? Que estratégias eu vou utilizar com a sala? Ah, eu vou mandar um texto com base no roteiro que as meninas falaram, naquele exemplo positivo, vou dar esse desafio das expressões algébricas, vou dar um link de um vídeo para eles assistirem, ok. Então, essas serão as estratégias trabalhadas, com todos. E para os alunos com deficiência, qual é a estratégia? Ah, eu tenho que dar o mesmo conteúdo, eu posso manter o link, mas aí eu posso para os autistas colocar aqui alguma imagem de algo que faz parte do hiperfoco dele, eu posso dar um modelo, modelizar como faz uma expressão algébrica, nossa, preciso colocar legenda, porque os alunos com deficiência intelectual têm dificuldade na abstração do conteúdo, então eles precisam de pistas, eu preciso modelizar isso, entendem? Então, essa é a instrução e vocês podem partir dela para começar a reflexão de vocês. Ufa, eu acho que essa era a minha fala. Para finalizar, talvez nós não tenhamos dado todas as respostas que vocês necessitam, mas eu quero finalizar aqui com um exemplo. Aqui vocês estão vendo um caderno de receitas. Na capa tem o meu filho Gustavo. Esse é o cara, viu, gente? Um dia podemos conversar mais sobre ele. Aqui a gente tem o Gustavo vestido de mestre Cuca na capa. Eu ganhei esse caderno de receitas quando o Gu estava na educação infantil. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Se eu abrir esse caderno de receitas, na primeira página está escrito como fazer panquecas. E aí eu olho com cautela, porque eu não sou muito boa na cozinha, os ingredientes de tudo que eu preciso, e eu faço direitinho os ingredientes e o modo de fazer. Com certeza, se eu seguir, vai sair uma panqueca maravilhosa. Na segunda página, vou parar por aqui, tá? Mas assim, nós temos um brigadeiro. Mais uma vez, se eu olhar os ingredientes e o modo de fazer, vai sair um brigadeiro perfeito, tá? Só que, com pessoas, não existe caderno de receita. Não tem como eu seguir os ingredientes certinho ou colocá-los todos dentro de uma mesma caixinha e oferecer a eles os mesmos ingredientes e os mesmos modos de preparo, acreditando que tudo vai sair deliciosamente bem, maravilhosamente bem.
estamos falando de pessoas. A vida é dinâmica, a vida é mutável, e tendo deficiência ou não, são pessoas que vão se transformando a cada dia, que têm suas necessidades, seus desejos, seus sonhos, suas preferências em relação às disciplinas, tá? Então, não existe receita e não existe mesmo. Nós vamos caminhando com o processo todo em movimento, porque são pessoas. Qualquer aluno, isso serve para qualquer um, para tudo que foi tratado aqui, né? Não existe receitas prontas, o segredo é esse. Muitas vezes eu vou seguir aquilo que eu acho correto de ingredientes e modo de preparo e não vai dar certo. Eu vou ter que repensar e reorganizar minhas ações, porque a vida é mutável. Estamos aí em constante movimento, viu? Pessoal, muito obrigada. Desculpa por alguma coisa, passo a palavra para minhas amigas, que nesse momento a gente já vai encerrando aí a nossa ação de formação. Um grande beijo e que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Estamos aqui sempre, tá? Eu quero agradecer a participação da Aline, né? As orientações dela enriqueceram muito esse ATPC. E sempre que ela tiver disponibilidade, a gente espera que ela possa participar. Agora, nós vamos fazer uma atividade. É uma atividade com duas questões. Vocês vão acessar essa atividade a partir do link que está na tela. Aí você, professor, vai relatar para a gente como você tem avaliado, corrigido e realizado a devolutiva das atividades que você está enviando para os alunos. Então, você vai fazer um relato para a gente, até porque, como nós vamos falar sobre correções e feedbacks no próximo ATPC, esse relato de vocês vai ser bastante útil para enriquecer o nosso ATPC. A segunda questão, então, a gente usou vários formulários no nosso modelo apresentado hoje de um roteiro de atividades. O formulário, a gente quer saber se vocês têm facilidade em elaborar formulários utilizando o Google Forms. Então, é só responder sim ou não. Tá bom? Então, são só essas duas questõezinhas na atividade de hoje. Pode passar, May. A avaliação, então, do professor e do PC deve ser acessada nesses links. É muito importante a participação de vocês. A gente lê todas as avaliações, entre professor e PC são mais de 400 profissionais. Essa avaliação, ela dá um norte para a gente saber o que já está bom, o que precisa ser melhorado. Então, a avaliação de vocês ajuda a qualificar a nossa reunião de ATPC. Então, vocês vão acessar os links e responder a avaliação. Então, nós estamos chegando ao final. Queremos agradecer, então, a participação de todos. E nós nos encontramos, então, na próxima ATPC. Então, até lá.